Bem, você acredita que Joe Biden realmente está com Covid? Você acredita realmente que aquele apagão que aconteceu, né, no sistema global, aeroportos, tudo, né, não tem a ver com o processo eleitoral nos Estados Unidos? Eu não acredito, tá certo? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu falei a primeira vez sobre a questão após o atentado contra Donald Trump, eu não citei, né, nada sobre o atentado. Eu citei sobre Joe Biden. Quer dizer, as minhas atenções voltaram para Joe Biden. Enquanto toda a imprensa estava falando do atentado, eu estava falando de Joe Biden. Por quê? Porque, na minha opinião, né, o que aconteceu naquele atentado tirou o Joe Biden da jogada. Bem, vamos entender isso na prática. O Joe Biden, ele já estava sendo colocado, né, como uma pessoa que não tinha condições de ganhar de Donald Trump. Mas ele é o dono do partido, praticamente ele tinha o controle dos democratas, né, e tinha a preferência por ser o presidente. E ele queria continuar sendo. Joe Biden não entregou o ouro, né? Ele não baixou a guarda. A saída de Joe Biden não foi uma decisão dele, entendeu? Primeiro, aquele debate antecipado feito com Donald Trump foi uma forma de testar, né, a capacidade de Joe Biden no enfrentamento com o Donald Trump. Já é certo, né, que o Joe não conseguia bater o Trump nas urnas, mas era preciso, né, dar condições de Joe Biden perceber isso. Então, esse debate que foi colocado entre eles foi uma forma de colocar ele à prova. Falou assim, olha, vamos ver se você é bom mesmo. Vamos colocar você debatendo com o Trump. Aí foi, né, aquilo que todo mundo viu e o Joe Biden ficou bem inferiorizado diante da presença do concorrente Trump. Bem, a partir daí foi colocado para ele, falou assim, olha, você está vendo, você não tem condições de ir para o confronto com o Biden, com o Trump. E aí, mas eu não quero sair, né? Eu quero concorrer, eu quero ter chance, eu quero continuar. Eu sou o presidente, né? Sou o dono né, da candidatura e tem meus motivos para não sair. Então, aquele atentado, né, que veio depois do debate e que não deu certo, entendeu? Aquilo esbarrou na candidatura do Biden. Falou, ó, aí já é forçação de barra, tá certo? Então, a partir dali, o Joe Biden passou a sair de circulação. Aí não atende mais ninguém. Falaram que ele está com Covid, que ele está distanciado das pessoas, tá certo? E veio um apagão nas redes, né, de internet do mundo todo. Bem, a gente sabe, né, que os Estados Unidos, as coisas, né, ali, o Windows, né, a Microsoft, né, essa turma toda aí é que tem o comando dessa engrenagem. Bem, então você tem, sabe, a coisa tem que ter uma harmonia. A gente tem que entender a política de uma certa harmonia. Então você tem um debate entre os dois candidatos, o Trump sai melhor. Você tem depois um atentado contra o candidato Trump, porque ele estava melhor. Depois você tem um apagão do sistema, né, global, né? E depois você tem a saída do Biden. E ele sai assim, escreve uma carta dizendo que você está desistindo da disputa. Bem, agora o que vai acontecer? Eu digo que a saída do Biden é uma bomba, né? É um tsunami.
na política americana, porque os americanos não tinham os democratas não tinham essa expectativa, né, de desistir da campanha e abandonar a situação, porque o Joe Biden ele já é, né, um político experiente e ele foi vice, né, do Barack Obama. Na verdade, durante os 8 anos de Barack Obama, quem construiu a candidatura do Barack Obama, né, foi o Joe Biden, né? E quem fez a política externa foi o Joe Biden. Então, aquela coisa de usar uma pessoa afro, né, com sinais afrodescendentes. Então ele colocou no primeiro momento o Donald Trump. Quer dizer, ele colocou primeiro, né, o Barack Obama e ele de vice manipulando, tá certo? Depois, né, que o Trump voltou, aí ele tentou colocar essa vice dele, que é afrodescendente, né? Então ele, de uma certa forma, no primeiros 8 anos que ele governou, o grupo dele governou com Obama, ele explorou essa questão, né, da miscigenação. E no segundo governo dele, ele colocou ele na cabeça e a vice, né, explorando essa condição da miscigenação. Então, o Biden, essa coisa de atacar a direita, te chamando de extrema-direita, chamando de fascista, né, tentar destruir a imagem do concorrente, falar que ele é uma ameaça à democracia, entendeu? Tudo isso é uma construção política, né, do Biden, que veio ao longo do tempo. E as eleições que Trump perdeu para Biden, que foi uma eleição polêmica, que teve a suspeita de fraude, né, igual aqui no Brasil, né, a eleição do Bolsonaro com o Lula. Então, a engrenagem da política americana é que alimenta, entendeu, essa política brasileira. A engrenagem, né, dos democratas, esse discurso de tolerância, né, da polarização, de dizer que o outro é fascista, de papapá, ameaça a democracia, as instituições, entendeu? É importada dos americanos, dos democratas. Haja visto que aquele atentado contra o Capitólio veio como? Veio assim, veio a disputa eleitoral, o Trump achou que ganhou e começou a questionar o processo eleitoral, falando, olha, isso aí teve maracutaia, tá certo? Isso foi criando, né, um descontentamento no eleitor do Trump. E aí, né, é o que eu entendo, a turma do Biden falou assim, ó, vamos botar lenha na fogueira, né, e fazer uma invasão ao Capitólio com a nossa turma e atrair esses descontentes do Biden, dos eleitores do Trump, tá certo? E vamos fazer esse ataque ao Capitólio para dizer que o Trump, né, está tentando confrontar a democracia, confrontar, né, o processo democrático. E aí conseguir abafar esse debate sobre, né, o que aconteceu no processo eleitoral da eleição que colocou o Biden no poder, tá certo? Então, aí veio, né, todo um processo de julgamento, de tentar colocar o Trump como responsável, né, pelo ataque ao Capitólio, né? Então, essa construção que aconteceu para poder desviar o foco, para tirar do americano, entendeu? O direito de reclamar sobre o processo eleitoral, né? Foi um processo que pode ter sido, sim, entendeu? Um trabalho dos democratas, né? Para abafar e para inibir o que eles entenderam, né? Os trumpistas entenderam como
fraude eleitoral, tá certo?